Acabou de sair uma notícia de uma mulher que deixou o seu filho, nós vamos colocar aqui a manchete, deixou o seu filho dentro do carro, um filho de 2 anos de idade, e enquanto o carro estava ligado, de portas fechadas, ela foi então nadar num mar infestado com tubarões. Dá para acreditar num negócio desse? E lá, as pessoas então ali na praia começaram a gritar para ela: olha, cuidado, porque esse mar está infestado de tubarões. E ela disse: eu não me importo, eu quero mesmo me encontrar com os tubarões. Então depois ela saiu das águas, a polícia chegou e deu realmente um problema sério ali com relação à responsabilidade dessa senhora, dessa mãe com o seu filho, né? E nós estamos gravando esse vídeo para perguntar, meus amados, o que está acontecendo com os pais? Poderíamos perguntar o que está acontecendo com os filhos, o que está acontecendo com os pequeninos, mas, na verdade, a pergunta primeiro tem que ser feita: o que está acontecendo com os pais? Nós que trabalhamos com psicoterapia e também com ministério pastoral, ouvimos falar de histórias incríveis e mesmo presenciamos histórias incríveis. História, por exemplo, de uma mãe que fica assustada de mostrar para suas crianças as histórias bíblicas, como, por exemplo, de Golias e outras, porque tem muita violência, mas são pais que têm coleções de filmes da Disney, onde ali se encontra cena de bruxarias, espiritismo, sensualidade, erotismo, e eu aconselho você a buscar mais informações sobre a malignidade e o satanismo inserido nesses filmes para os pequeninos. Outras situações, como por exemplo a dificuldade que os pais encontram de colocar os filhos numa escola cristã. Eu nunca vi tanta dificuldade que os pais têm para colocar os filhos numa escola cristã. Aí colocam em qualquer escola, não é verdade? Sempre falam: não, a escola segue princípios cristãos, é uma escola realmente muito organizada, para depois você ver que estão ali fazendo homenagens a Saci Pererê, né? Que é do folclore, né? Ali uma encarnação do mal, é um personagem que se deliciava em pregar peças nas pessoas, né? E a criança chega vestida de Saci Pererê, é uma coisa linda realmente, né? E também vemos as situações onde as crianças são ensinadas a fazer yoga, né? E ali, naquele exercício, naquela orientação que a criança recebe, juntando os dedinhos ali, né? Está ali se invocando. Nós sabemos, se a gente pesquisar a questão de yoga, está ali se fazendo ali a invocação, a canalização de forças espirituais, né? Que coisa linda, que coisa incrível isso que está acontecendo com os nossos queridos, porque os pais cristãos são frouxos, deveriam morrer de vergonha pela maneira como estão orientando os seus filhos, né? Vemos também outras situações de filhos sendo agressivos com as suas mães e os pais que deveriam ser um exemplo dentro de casa, verdadeiros sacerdotes, verdadeiros homens, mas eles vivem vestidos de bermuda e gostam de joguinhos eletrônicos, né? São verdadeiros moleques dentro de casa e em sua molecagem não repreendem filhos que são obstinados e agem com desprezo e muitas vezes com agressão para os seus próprios pais. Então nós estamos olhando essa situação e podemos realmente afirmar o que Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Não se disciplina mais as crianças. Existem versos aqui que eu vou ler para vocês e esses versos já não são mais pregados. Eu quero ler aqui para vocês alguns versos, porque as coisas que estão acontecendo nos lares cristãos são verdadeiras
a gente não pode nem falar, vocês entendem, temos que falar através de código, né? Então são o que se pratica, a educação que é dada, a maneira como os pais estão lidando com seus filhos é uma verdadeira A. Vocês entendem? B, A. Vocês entendem o que eu estou dizendo? São. É isso que está sendo praticado nos lares cristãos. Estamos criando os nossos filhos para que quando eles peguem um pouquinho de corpo, possamos entregá-los diretamente felizes na boca do dragão. E depois que eles estão na boca do dragão, então quando começam a vir as consequências, então aí logo buscam orientação, buscam alguém que trabalhe com saúde mental, buscam um orientador, um guia espiritual, quando as coisas já estão indo tarde demais. E quando não é tarde demais, vai dar realmente um trabalho tremendo de trazer aquele pequenino de volta para os trilhos. Então nós vamos ler aqui alguns versos, eu peço que você aperte os cintos, né? Porque eles são versos esquecidos, já não são mais pregados, mas ninguém fique chateado, eu só vou ler a Bíblia, né? Eu estou lendo a Bíblia, está em Provérbios 23:13. Não hesite em disciplinar a criança, ainda que precise corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Provérbios 23:13. Castiga o teu filho enquanto tem esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 19:18. Quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho não ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Então você ama seu filho? Ama mesmo? Nós estamos vivendo um tempo em que os pais eles estão sujeitos à autoridade, aos dengos e aos mimos dos pequenos reis e rainhas dentro de casa. Em Provérbios 22:15, a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Vamos ler agora Provérbios 14:15. Castiga tu mesmo com a vara, e assim livrarás aquela pessoa do inferno, não é? Então, meus queridos, será que a Bíblia precisa ser mais clara do que isso? Em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. O que eu tenho visto é o seguinte, eu tenho visto aqueles que são da geração antiga aplicando o que está na Bíblia, e o que eles têm são filhos ordeiros, filhos que realmente dão orgulho aos pais, são filhos que realmente seguem o seu caminho, e são filhos que quando ficam adultos agradecem toda sorte de disciplina que receberam. Toda sorte de disciplina que receberam. São filhos maduros, prontos para o mundo, porque foram orientados naquilo em que a Bíblia ensinou. Ao mesmo tempo, eu tenho visto papais e mamães que sempre querem orientar os filhos na conversa, não é? E aí, esses papais e mamães, eles vivem sendo envergonhados. São papais e mamães que não querem disciplinar os filhos na disciplina bíblica e vivem passando vergonha após vergonha. E eu não estou aqui querendo enganar você, papai ou mamãe que está escutando. Vocês ainda vão passar muito mais vergonha se vocês não mudarem a maneira que educam os seus filhos. E não somente vergonha, vocês vão gastar muito dinheiro ainda com seus filhos, porque eles não vão sair de casa, vão continuar de bermudinha, com os seus joguinhos, com 40, 50 anos, e você vai ter que sustentá-los, comprar comida e vesti-los. Essa é a dura realidade. Provérbios 29:15 e 17. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. A Bíblia é bem direta, né? Bem direta. Para terminar, Isaías 8:18.
nos diz assim, algo que Deus vai nos cobrar. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Vai chegar o momento que Deus vai dizer assim, olha, onde estão os filhos que eu te dei? E nós temos que responder, eis aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me deu. Esse é o futuro. Esse é o destino de todo pai e de toda mãe. Que grandiosa responsabilidade. Mas que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te dê coragem para que você assuma a responsabilidade de criar filhos no caminho do Senhor e de devolvê-los ao Senhor, devolvê-los. Que o Senhor te abençoe muito. O sábado está chegando. Quão maravilhoso é descansar nos braços do Senhor. Graça e paz a todos e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.